Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nos Salmos 71. Normalmente nós comentamos, nossa, o irmão escolheu os hinos que batem com a mensagem, Deus revelou. Dessa vez eu mesmo que revelei para o irmão, tá? Hoje foi combinado mesmo. Passei o tema para o irmão. Eu acho que nós escolhemos hinos já de encontro com a mensagem, são benéficos para a gente, né? Já cria o ambiente voltado para a mensagem. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Passar o assunto para o irmão antes, mas quando a gente pode, vai bem. E aqui então, irmãos, como os hinos já revelaram e também o título do próprio capítulo nos passa, nós vamos falar um pouco sobre essa confiança que Davi tinha em Deus, toda essa certeza que ele tinha na proteção que Deus iria lhe fornecer, né? Vamos ler aqui o versículo 1. Ele diz: Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Aqui Davi, ele afirma confiar em Deus. Muitas pessoas afirmam que confiam em Deus, né? É muito comum nós vermos até jogadores de futebol que vivem falando, fazendo um monte de pecados que obviamente não são da vontade de Deus, mas vivem estampando frases no sentido de confiarem em Deus. Mas a confiança que Davi tinha era absolutamente diferente. E muito provavelmente também é diferente da confiança que nós temos no nosso Deus. Porque Davi passou por coisas na vida dele onde a confiança dele foi verdadeiramente provada. E ele continuou, ele confiou em Deus. E aqui nós vemos que nós devemos, assim como Davi, nós devemos confiar em Deus com todo o nosso coração. Nós acabamos de estudar com o pastor, no final de semana, sobre a segurança do crente, né? Onde nós fomos levados a meditar sobre essa confiança que o crente pode ter em Deus, né? De sair, de viajar de São Paulo para cá, de Santo Antônio para cá, e podermos ser protegidos por Deus. É uma bênção de Deus quando Ele faz isso conosco, né? Ele está com a sua mão nos guardando em cada momento, em cada dificuldade que nós passamos, em cada perigo. Mas o quanto nós confiamos nessa segurança, nessa proteção. Porque nós estudamos também sobre a onipotência de Deus recentemente. Então, nós, racionalmente, nós temos o conhecimento de que Deus pode tudo. E tudo está sob as mãos dele. Mas existe uma grande diferença entre nós sabermos: não, aquele versículo fala isso, então Deus é todo-poderoso e não cai nenhum fio da cabeça se Deus não permitir. Mas nós vivemos dessa forma? Qual o impacto disso na nossa vida? Nós vivemos dessa forma?
Será que nós verdadeiramente acreditamos nessas coisas? Na segurança do crente, na onipotência de Deus, da onisciência desse Deus? Nós acreditamos de fato? E ainda nesse versículo, Davi expressa um desejo que ele tinha, um desejo sincero de nunca ser confundido. O que ele quer dizer com esse ser confundido? Uma confusão na mente dele. Porque ele sabe que esse Deus protege a ele e protegeu ele ao longo de toda a vida. Quando Davi escreveu isso daqui, ele já tinha vivido muita coisa, onde Deus falou diretamente com ele, direcionou e guardou. Mas ele mesmo assim pede que Deus não deixe que ele recaia, que ele duvide de Deus. Porque ele mesmo sendo forte até ali, ele sabe que ele poderia cair. Nós, dessa mesma forma, nós devemos tomar cuidado para que nós não deixemos de confiar em Deus, no poder dele. Se é que nós temos crido nisso. Será que nós também temos esse desejo de Davi? De realmente não deixar de confiar em Deus? É um temor que você tem? De não recair em momentos difíceis? Porque nós sabemos que nós vamos passar por momentos difíceis ao longo de toda a nossa vida, né? E aqui nesse capítulo mesmo, Davi fala um pouco sobre as dificuldades que ele sabia que ia enfrentar chegando à velhice dele, onde ele dependeria mais ainda de Deus, das pessoas em volta dele, e ele não queria que nesse momento da vida dele ele viesse a cair. Nós vemos aqui ainda, no versículo 2 e 4, diz assim: livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Versículo 4. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Aqui Davi expressando, né, o temor que ele tinha devido a várias pessoas que queriam o mal dele o tempo todo. Nós sabemos que na história de Davi sempre tinha alguém querendo matar ele, né? Quando ele era pequeno era um leão, ele foi crescendo, foi um gigante, depois foi o próprio rei, depois povos e nações inteiras querendo matar ele, depois foi o próprio filho. Então o tempo todo tinha alguém querendo a vida de Davi. E aqui ele busca a Deus. Ele busca que Deus proteja ele dessas coisas. Ele não vai buscar a confiança em, não, peraí, eu vou montar aqui uma guarda real, como as nações fazem, né? Tá lá a rainha da Inglaterra, a britânica, ela tem lá o que é a guarda real dela. Soldados de elite treinados para a proteção dela. Assim como todas as nações, se você é um rei, você pega os melhores, os soldados mais fortes para manter perto, tentando garantir uma proteção. Davi ele não confiou nisso. Davi ele pede para que Deus proteja ele, que livre ele dos perigos dos seus inimigos.
Nós estudamos também recentemente que Deus é onipresente, onisciente. Então nós sabemos que Deus vê tudo e sabe de todas as coisas. Então aqui quando Davi pede que Deus livre ele das mãos do ímpio, ele não está querendo falar, olha Deus, eu acho que você não está vendo isso daqui. Davi sabia da onisciência de Deus, que Deus enxergava todas essas coisas. Mas o que ele estava fazendo aqui era se humilhando perante Deus. Ele estava expressando para Deus a necessidade que ele tinha dele, a dependência de Deus. Será que nós fazemos isso também? Nós expressamos a Deus a necessidade que nós temos dele? Davi expressa isso diversas vezes através dos Salmos. Eu creio que talvez fosse saudável se todo crente começasse a escrever um pouco. Não que a gente vá compor coisas do tamanho da que Davi escreveu, né? Nós não temos a inspiração de Deus dessa forma, mas nos levaria a expressar mais as coisas para Deus. Porque nós, mais uma vez, racionalmente nós sabemos. Não, eu sei que eu não posso nada, que eu dependo de tudo para Deus, de Deus. Mas quantas vezes nós expressamos isso a Ele? Ou muitas vezes nós agimos como se fosse uma obrigação de Deus. Davi aqui não estava cobrando Deus que ele proteja. Falou, oh, Deus, eu sou o rei da sua nação, me proteja. Como se ele estivesse mandando a um servo dele. E é o que muitas igrejas por aí têm ensinado. Que você deve cobrar, exigir coisas de Deus. A grande maioria fazendo isso por dinheiro. Não. Cobre a Deus, porque você dá o dízimo, então ele tem que te devolver triplicado. Não é isso. Nós não estamos em posição de exigir nada de Deus. Nós estamos em posição de nos humilharmos, mostrar a nossa total incapacidade. Pedir, clamar que Deus nos salve, como Davi fez aqui no versículo 2, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Versículo 3 e 5 dizem assim, se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Aqui Davi expressando que Deus era o lugar seguro dele. Por instinto, todo ser, até os animais, quando percebem um perigo, eles buscam o seu lugar seguro, né? Eu tenho lá meus cachorros, eles são todos corajosos, né? Até que cai um trovão. Eles fazem o quê? Correm para dentro de casa, vai para o quarto que tiver mais fechadinho, lá no segundo andar, mais longe de chuva possível, buscando uma segurança, uma proteção. Uma criança, assim que ela aprende a andar, a primeira coisa que a gente percebe, a criança assustou, ela tropeçou e caiu, machucou, aconteceu qualquer coisa, ela faz o quê? Corre para os braços da mãe. Porque é natural que nós busquemos
aquele lugar onde nós achamos seguro, né? Nós buscamos o auxílio daquela pessoa em que nós confiamos que vai nos proteger. Isso é natural e Deus nos colocou isso em nossas mentes para que a gente sobreviva a algumas coisas do mundo. Mas quando nós passamos por perigos, inseguranças, você naturalmente busca Deus? Isso é algo para nós pensarmos. Porque se nós confiamos tanto em Deus, por que é tão difícil quando acontece alguma coisa, nós enxergamos alguma dificuldade, algum perigo, nós buscarmos imediatamente a Deus? Acho que a gente não confia tanto assim em Deus, em boa parte da nossa vida, não é mesmo? Nós precisamos, né? Hoje em dia, precisamos resolver um problema. O que você faz? Hoje em dia, né? A gente faz o quê? Abre lá a sua inteligência artificial e começa a conversar com ela tentando achar resultado, alguma forma de resolver esse problema. Você prefere conversar com um robô para achar a solução, um computador que não sabe nada, do que conversar com Deus, buscar nele as respostas que você precisa. Nós devemos buscar ter uma ligação mais próxima com Deus para que isso ocorra, né? Mais uma vez, por que a criança corre para os braços da mãe quando algo acontece? Porque ela está acostumada a ser alimentada pela mãe. Ela tem o contato todo dia com a mãe, o tempo todo, a proteção, está sempre guardando, e ela enxerga isso. Então, quando ela precisa, ela sabe a quem recorrer. Se não está sendo natural para nós buscarmos a Deus em dificuldade, é porque nós estamos distantes de Deus. Nós estamos quebrando esse vínculo com Deus. Como está a nossa ligação com Deus? Nosso vínculo com Ele? É reconfortante para um crente saber que existe um Deus que pode ser essa habitação segura para ele. Porque todas as coisas desse mundo, as soluções que ele oferece, nós sabemos que no final das contas elas são temporárias, né? Nós temos um problema de saúde e nós achamos medicamentos. Médico, né? Nós oramos constantemente para tratamento que nós fazemos, por médicos que vão cuidar de nós. Mas a verdade é que a gente sabe que daqui a um tempo a gente vai ter alguma outra doença, ou essa mesma vai voltar, e a gente vai voltar a passar por essas dificuldades, né? A gente até brinca, tem alguns irmãos que voltam frequentemente com um problema de saúde, né? Parece que tá o tempo todo. Pois é. O nosso corpo ele é assim e as soluções que nós encontramos na Terra vão ser sempre assim, na sabedoria humana, nos tratamentos que o homem pode oferecer, por melhor que seja o médico. Mas é reconfortante para o crente saber que nós temos a nossa habitação em Deus. Porque com Ele nós sabemos que as soluções são eternas, né? E ele fala aqui ainda no versículo 3, na segunda parte dele, fala
Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Deus deixa mandamentos que nos fazem bem, né? Se nós estudarmos a Bíblia, analisando historicamente tudo o que aconteceu e parando para pensar um pouco cientificamente nas coisas, nós vamos perceber que Deus, ao longo de todo o caminho do seu povo, ele foi ensinando algumas coisas que de fato protegeram o seu povo, certo? E ensinou o povo de Israel, por exemplo, a ter higiene. E o povo de Israel se livrou de muitas doenças que o mundo inteiro enfrentou simplesmente porque eles tinham higiene. Mas eles não sabiam que aquilo era higiene. Eles faziam porque Deus deu um mandamento para eles que deveria ser feito assim. Coisas que não se deveria comer, porque são coisas que transmitem doenças. Lógico que tem ensinamento espiritual por trás disso. Deus ensinou economia. Deus ensinou agricultura. Como você cuidar da terra, não abusar da terra, dar o tempo de descanso para ela. Coisas que os povos ao redor não sabiam. Mas Deus foi ensinando o seu povo para benefício dele. Mas isso tudo, apesar de ser verdade, elas serviram simplesmente de figura. Porque o que Deus realmente queria ensinar é que Ele é a cura. De que Ele cuida do seu povo. Então, aqui, quando nós falamos de um mandamento que nos salva, é mais do que nos livrar de certos males que o mundo poderia nos oferecer, como doenças e problemas diversos. Ele está falando de salvar a alma. Os mandamentos de Deus nos tira de cometer abominações e pecados que são do desagrado de Deus. Nos fazem ter uma vida santificada a Deus. E isso é muito melhor. Infelizmente, por diversas vezes em nossas vidas, nós vamos ficar, como disse Davi lá no primeiro versículo, confundido. Nós ficamos e nós vemos irmãos nossos ficando confundidos, confiando em si mesmo para fazer as coisas ou achar a solução de seus problemas. Mas aqui, como essa passagem diz, nós devemos buscar em Deus, confiar nos mandamentos que Ele nos dá. Certas coisas, em alguns momentos da nossa vida, nós não vamos nem entender o porquê. Nós achamos que fazer determinada coisa não tem mal nenhum. Ou que não, nada a ver. Logicamente, eu deveria ir por outro caminho. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar nos mandamentos que Deus nos deixa. Sabendo que no final das contas, isso é que vai nos salvar dos males. O versículo 6, ainda, ele nos diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Davi aqui afirmando que ele sabe que ele só tem vida
porque Deus assim fez. E se nós pararmos para pensar, o fato de nós estarmos vivos é algo magnífico. Não há como você explicar o nascimento de uma pessoa. Assim como não tem como explicar como o nosso corpo continua funcionando dia após dia. Ele simplesmente funciona, até que algo pare de funcionar. O grande problema é que nós, por vezes, deixamos de enxergar esses milagres que estão tão na nossa cara. Né? Nós só lembramos que Deus faz milagre quando nós vemos algo novo, algo que nós não estamos acostumados a ver. Mas você olhar para uma pessoa e ver que um corpo está funcionando, deveria ser o suficiente para nós adorarmos a Deus. E é isso aqui o que Davi afirma. Ele sabe que o corpo dele estar funcionando é um milagre de Deus. E só isso já é motivo, como ele diz no final do versículo, de um louvor constante. No versículo 7, ele diz: Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Davi realmente era um prodígio, né? Nós olhamos para ele e nós vemos... Peraí. Ele era pequeno e matou um gigante. Bom de mira, hein? Ele tocava harpa tão bem que ele fazia um rei furioso ficar mansinho. Ele governava um exército de uma forma que ele destruía exércitos gigantescos. Ele governava um povo de uma forma que ele cresceu absurdamente. Eu acho que aos olhos humanos, verdadeiramente, nós podemos falar que Davi era um prodígio. Em várias áreas. E o que nós vemos aqui é que Davi não toma para si essa glória. Ele fala: Tu és o meu refúgio forte. Ele sabia que dependia de Deus. Não importa o quanto as pessoas achavam ele bom, mas ele sabia que ele dependia de Deus o tempo todo. E aí chega nós, fracos. Se eu passar o dia inteiro tentando acertar uma pedra num alvo gigantesco, eu não vou conseguir. Não consegui aprender a tocar nada na minha vida até aqui. Não me coloque para administrar nenhuma empresa, muito menos um reino. Mas a gente acerta alguma coisinha e o que acontece? O ego infla. Nos achamos bons. Nos esquecemos que nós dependemos de Deus. Não é assim que funciona? Toda vez que você parece bom em algo, infla o ego. A maioria dos problemas de homens, entre os homens, é por causa de ego. Não é isso? Ego, orgulho, né? Nós pegarmos aí os irmãos Garcia. Não existe uma briga de ego entre os irmãos? Lógico que existe. Sempre existe. Aonde tiver grupo de jovens, existe briga de ego. E não foi um nem dois jovens que já vieram falar comigo que tiveram esse pecado no coração de ficar com inveja ou se achar demais quando começa a fazer alguma coisa na igreja. Isso acontece com o coração do homem, né?
Talvez no discurso a gente fique super humilde. Não, eu não. Deixa os outros irmãos fazerem, eu sou fraco. Mas quando a gente faz, né, ou para criticar o do outro, o irmão pregando, não gostei dessa mensagem não, eu faria muito melhor. Talvez não com essas palavras, mas no fundo às vezes fica. Quem somos nós perto de Deus? Nós devemos lembrar que qualquer coisa que nós fazemos é só porque Deus permitiu. É porque Deus capacitou. Se Ele quiser, Ele tira tudo em um instante. E não se assustem, eu não vou passar versículo por versículo até o fim do capítulo, tá? Chegando no final da mensagem, né? Porque agora nós vamos ler o versículo 9 e já pulamos para o 17 e 18, que diz assim: Não me rejeites no tempo da velhice, não me desamparem quando se for acabando a minha força. Versículo 17: Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Davi aqui ele enxerga que a velhice dele está chegando, né? Não sei com que idade ele tinha quando escreveu essas palavras, mas aqui nitidamente ele já sentia o peso da idade chegando, né? E o que ele demonstra é que ele percebia que ele dependeria mais ainda de Deus, conforme fosse ficando mais velho. Será que é essa a imagem que nós vemos da maioria dos idosos? Muitas vezes nós vemos o irmão ficando mais velho e ele fica como? Orgulhoso, sabichão, acha que porque ele tem mais idade ele sabe tudo e ele não precisa de mais nada, de mais ninguém. E muito comumente rabugento. Eu acho que eu tendo a ser rabugento. Se eu começar a ficar rabugento, guardem essa mensagem e mostrem para mim depois, tá? Eu já tenho um mau humor natural, mas ainda não é tão rabugento assim. Mas a verdade é que nós temos uma tendência a ir para esse lado, conforme a idade vai chegando. Ou será que nós estamos ficando aqueles velhos que têm muito a falar da palavra de Deus? Infelizmente, esses não são muitos. O correto seria, né? Nós temos anos de convertido, uma vida inteira que nós vimos, várias pessoas que nós conhecemos, várias situações que nós passamos. Já deu tempo de ler a Bíblia várias vezes, meditar muito. Nós deveríamos ter muito da palavra de Deus para falar. Por aí. Mas será que é esse tipo de velho que nós estamos nos tornando? Davi aqui, o pedido dele não era para que Deus conservasse mais anos de vida para que ele pudesse conquistar mais territórios, para que ele pudesse acumular mais riqueza, que ele pudesse escrever mais o nome dele na história.
o desejo dele é que Deus sustentasse ele, não desamparasse, até que tenha anunciado a força de Deus a essa geração e o poder a todos os vindouros. Ele queria ter o vigor para falar da palavra de Deus, para testemunhar de Deus. Será que é para isso que nós queremos mais tempo de vida? Ou é para desfrutar das coisas desse mundo? O versículo 17 ele fala: Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Será que até aqui nós estamos anunciando as maravilhas de Deus? Se nós não estamos, o que nos faz pensar que, chegando os anos da velhice, nós vamos fazer? Não adianta nós clamarmos a Deus para que Deus nos proteja e nos guarde, nos dê mais anos de vida para nós fazermos mau uso. Só seriam mais anos de pecados para Deus perdoar. Ainda no versículo 20 e 21, ele diz: Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirará dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Davi reforça o fato de que ele sabia, ele tinha passado por diversas dificuldades, vários momentos difíceis na vida dele, mas ele reforça aqui que ele sabia que tudo isso estava sob o controle de Deus. Tudo aquilo que tinha acontecido, Deus permitiu. E que ele confiava que Deus poderia tirar ele dessa situação e guardar, preservar ele. Nós, da mesma forma, nós devemos confiar em Deus. Todos os males que nós passamos e que nós vamos passar é pela permissão de Deus. E se é pela permissão de Deus, da mesma forma que Ele permite, Ele pode tirar. Para encerrar, versículo 23. Ele diz: Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. E aqui não é pela dificuldade que nós passamos em cantar o primeiro hino, mas nós temos muito a melhorar no nosso louvor. Não é mesmo? Nós ainda comentávamos esses dias no grupo de jovens lá, né? A gente compartilhou lá uma pessoa cantando e a gente falou, a gente tem muito a melhorar na nossa igreja, né? De louvor. E isso é uma verdade. Nós temos muitas coisas para melhorar. Mas existe uma coisa que é essencial que esteja acontecendo no nosso louvor, que é que o nosso canto seja para exaltar a Deus. Toda vez que nós cantarmos, tem que ser com o desejo de exaltar a Deus. Isso não quer dizer que eu tenho que cantar alto. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer movimentos, né? Poxa, mas a pessoa canta paradinha, parece engessada, né? Muitas igrejas por aí defendem que você tem que demonstrar isso. Por isso elas incentivam muitos gestos. Não está aí. Está no seu coração. Ter muitos instrumentos tocando bem é bonito.
Mas não é isso que faz a diferença também. O louvor ele deve ser agradável a Deus, deve ser com vontade de exaltar a Deus, deve ser com um coração sincero. Que cada vez que nós cantarmos, nós possamos estar com esse desejo, demonstrando que nós confiamos verdadeiramente em Deus, e metade do nosso inário ele vai falar de hinos que é, de uma forma ou de outra, sobre confiar em Deus, e é exaltando a esse Deus pelas obras que ele faz. É confiando em Deus, é lembrando das obras dele e principalmente adorando por ele ter remido os nossos pecados, por ele ter pago o preço das nossas almas. Como ele diz nesse versículo, que é sem dúvida maravilhoso, assim como a minha alma que tu remiste. Isso tem que ter um peso na vida de um crente. Sabendo que Deus pagou um alto preço para nos salvar. Não foi barato, né? Remir aqui é pagar uma dívida para libertar um escravo. E não é simples, não é barato. E o que nós fazemos com isso? Nós devemos, no mínimo, querer louvar a Deus, exaltar a Ele de uma forma digna. Amém?